Saudações, vigia das pessoas. Gente, estou empolgado. Estamos vendo as crônicas de Israel. Hoje nós vamos fazer o capítulo 42. Nós estamos estudando simultaneamente os livros de Esdras e Neemias. Por que decidimos fazer assim? Porque Esdras, ele começou a fazer a sua reforma no tempo do rei Ciro, que fez o decreto para que Jerusalém fosse reconstruída. Ele libertou o povo do jugo de Babilônia e o povo voltou para casa, se reorganizou. Desculpa, é que eu fumei muito. Brincadeira, nunca fumei. O povo se reorganizou, reconstruiu o templo, esse templo que acredito que tenha sido chamado de Zorobabel. Percebam que no texto Zorobabel é citado. E algum tempo depois, eu acredito que talvez 10, 20 anos depois, talvez um pouco menos, Neemias, que era copeiro do rei, só que agora não o Ciro, agora parece que é o Dario, chamado de Xerxes, Artaxerxes. Tem uma confusão aí que não é importante agora. Talvez seja só nomes diferentes para a mesma pessoa. Então ele pede ao rei Ciro que o mande para Jerusalém para reconstruir a cidade. Ele vai se ater principalmente aos muros, a reparar as brechas, não é? Porque provavelmente Esdras deve ter construído toda a muralha de Jerusalém. Mas é isso. Hoje, capítulo 42, eu acho. Tá bom? E quando terminar Esdras e Neemias, eu estou pensando em fazer... Eu estou tão empolgado, tô com tanto pensamento aqui na minha cachola, que tem hora que parece que eu vou explodir. Mas aí eu quero fazer uma junção de duas mulheres espetaculares na Bíblia e quero colocá-las aqui nessa reconstrução do Estado de Israel, da nação Israel. Não vou falar Estado porque Estado de Israel remete ao Estado criado em 1948. E depois que eu fizer isso, eu quero falar ainda nas crônicas de Israel. Eu quero falar sobre os profetas. Até tem um título provisório. Você pode colocar aí nos comentários o que você acha. Os grandes profetas maiores. O que você achou? É um título provisório, não sei. E depois que falarmos dos profetas, aí nós vamos começar a falar do novo Israel. O novo Israel é um estado não, tira essa palavra, é uma nação inaugurada pelos discípulos de Jesus. Então esse novo Israel, ele deve ser reconhecido hoje no mundo todo, independentemente da sua genealogia. Tá bom?
Hoje eu estou bem à vontade assim. Por favor, não vos escandalizeis. É que eu tenho um probleminha. Eu tenho um probleminha com anemia e eu uso complexos nutricionais. Inclusive, eu uso o maior complexo natural, o sol. Por isso eu venho assim às vezes para poder tomar maior quantidade de sol possível, porque daí meu corpício vai ficar mais forte e resistente contra as doenças aproveitadoras. É que você não vai ver agora, mas eu tô de short. Vendo? Eu tenho, graças a Deus do céu, o vigia das pessoas, o privilégio de poder trabalhar numa empresa que eu possa me vestir assim. Então eu posso tomar maior radiação de sol o dia todo. Então na maioria das horas eu estou ao ar livre, exercendo a minha função. Então aproveita você, todo o sol que você puder, porque isso vai te garantir agora na juventude, naturalmente, e especialmente quando os seus cabelos ganharam a cor de prata. Bonitinho, né? Muito bem, sem delongas, vamos ao texto. Nós vamos falar hoje baseados nos textos 4 de Esdras e 4 de Neemias. 3 e 4. Veja, eles estão fazendo o templo, estão fazendo os muros, e aqui tanto Esdras quanto Neemias enfrenta oposição. Essa, meus amigos, meus irmãos, é uma característica das pessoas quando veem você em ação. Não importa o que você vá fazer, sempre haverá oposição. Se você tiver de braços cruzados, provavelmente todos serão seus amigos. Ah, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, mas comece a fazer alguma coisa. Esdras começou, teve oposição. Neemias começou, teve oposição. E quem eram seus opositores? Vamos tentar descobrir aqui. Os adversários de Judá e Benjamim ouviram falar que o pessoal vindo do exílio estava construindo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Então foram procurar Zorobabel. Tá vendo aqui, ó? Esse Zorobabel é a pessoa cujo nome foi talhado no templo. Zorobabel, Josué e os chefes das famílias que lhe disseram: queremos colaborar com vocês na construção, porque nós buscamos os mesmos interesses que vocês e lhe oferecemos sacrifícios desde que Azarodão, rei da Assíria, nos instalou aqui. Zorobabel e Josué, os chefes das famílias de Israel, responderam: não construiremos juntos o templo do nosso Deus. Nós construiremos sozinhos um templo para o Senhor, o Deus de Israel, pois foi isso que Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então a população local
começou a desmoralizar os judeus e a intimidá-los para que interrompessem a construção. Subornaram conselheiros para que fizessem fracassar os projetos dos judeus. Isso durante todo o tempo de Ciro, até o reinado de Dario, que o sucedeu. Logo no começo do reinado de Xerxes, dá a impressão que houve Ciro, Dario e depois Xerxes. Ou então alguns podem pensar que esse Dario é o próprio Xerxes, não sei. Isso não importa agora no momento. Continuamos. E a população local escreveu uma carta acusando os habitantes de Judá e Jerusalém. No tempo de Xerxes ou Artaxerxes, Mitrídates, Tabel e outros companheiros seus escreveram para o rei da Pérsia e disseram: ó grande rei da Pérsia, Xerxes ou Artaxerxes, eu acho que não é o Dario, mas não sei, esquece isso, vai. Antes da carta escrita, vamos fazer aqui um parêntese. Abra um parêntese, fecha um parêntese. Parêntese não, é um parêntese mesmo. Dentro do parêntese, vamos colocar quem são esses povos que foram recusados na construção do templo. Eles disseram, desde a época ai gente, eu vivo assim, tá? Relaxa. Perdão, não liga pra isso. Eu durmo, mas eu tô sempre assim, sonado. Desde os tempos que o rei de Babilônia, Nabucodonosor, nos colocou aqui nessa região, nós fazemos sacrifícios ao Deus de vocês. Nós participamos dos ritos religiosos de vocês. Por isso queremos participar na construção. Só que eles foram proibidos por quê? Porque eles não eram dos povos de Israel. Provavelmente eles eram povos que o rei da Babilônia instalou ali naquela região. Porque antigamente os reis tinham esse costume. Invadiam a terra, tirava a população e colocava em outra terra similar a deles. E pegava pessoas parecidas com eles e colocavam aqui, nessa terra. Entendeu? Eles escolhiam uma terra mais ou menos parecida e invertia as populações para que fosse mais difícil eles se revoltarem contra o rei. Todos os reis faziam isso. Por isso, talvez, eles tenham sido impedidos de participar na construção do templo, certo? Voltando, aí eles escreveram uma carta ao rei Xerxes dizendo: olha, rei, esse povo que está aqui tentando reconstruir Jerusalém já estão querendo fazer muralhas e certamente o que eles querem é revoltar-se contra o rei. Eles vão querer proclamar um rei aqui para eles e vai trazer muito prejuízo aos cofres públicos. Olha, eles estavam muito preocupados com os cofres do rei. Deixa eu ver se tem alguma informação sobre esses nomes aqui. O sumo sacerdote Josué e Zorobabel é que realizaram a obra. Os repatriados sofreram as hostilidades das populações vizinhas, se estabeleceram em Judá, e agora temem perder seus direitos. Mesmo com a situação precária do templo e com as dificuldades entre os outros moradores da região, o culto do Senhor é retomado e os sacrifícios já começaram a ser oferecidos ali.
Desse modo, os judeus, apoiados pela política persa, procuraram garantir a recuperação do seu antigo território. Não fala nada aqui. A reconstrução do templo por judeus repatriados com fim de direito à população local. Os judeus continuaram Palestina durante por ocasião de... Não fala nada aqui, tá? Tô tentando achar esses detalhes aqui de vários reis, se eram 3 reis ou se eram 2 reis. Mas tá bom. Eles mandaram a carta e o rei mandou uma resposta e disse: saudações ao rei, ao governador Reum, ao sacerdote, ao secretário Sansai e aos outros colegas que moram na Samaria e todos os lugares do lado ocidental do rio Eufrates, conhecido como Eufrates Oeste. Foi lida para mim uma tradução da carta que vocês me escreveram. Mandei investigar o caso e de fato descobriram que essa cidade, desde os tempos mais antigos, se rebela contra os reis. E aí se praticava a revolta e a subversão. Em Jerusalém houve reis poderosos que dominaram toda a região do lado oeste do Eufrates, cobrando impostos, tributos e pedágio. Ordenem, portanto, que esses homens sejam proibidos de reconstruir a cidade, até nova ordem. Olha, à primeira vista surtiu efeito. Fiquem, pois, atentos para não cuidarem de fazer isso, a fim de que o mal não cresça, nem venha a causar problemas para os reis. Logo que a carta do rei Artaxerxes foi lida diante do governador Reum, do secretário Sansai e dos outros seus colegas, eles correram para Jerusalém à procura dos judeus e com a força das armas fizeram que eles interrompessem os trabalhos. Foi assim que os trabalhos da construção do templo de Deus e de Jerusalém foram interrompidos e a construção ficou parada até o 2º ano do governo de Dario, rei da Pérsia. Tá vendo? Esse Dario provavelmente é o mesmo Artaxerxes. Acho que é apenas denominação diferente. Isso é o relato contado pelo Esdras, né? Nós estávamos lendo agora pelo Esdras. Agora vamos ver, é um relato bem semelhante contado pelo Neemias. Ó, aqui ele fala que já foi reconstruída a muralha, não é? Veja bem, continuamos reconstruindo a muralha de Jerusalém, que foi restaurada por completo até a sua meia altura. O povo trabalhava com disposição. Quando ouviram contar que a reforma das muralhas de Jerusalém estava indo em frente e que as brechas começavam a ser fechadas, Sanabalá, Tobias e os árabes, o pessoal de Amon e o pessoal de Azoto ficaram irritados. Tá vendo? Esse pessoal aqui é o mesmo pessoal citado por Esdras. E agora está sendo citado por Neemias. Combinaram atacar Jerusalém e espalhar confusão dentro da cidade. Então invocamos o nosso Deus e colocamos guardas de noite para proteger a cidade. Os judeus diziam: os carregadores estão esgotados e as ruínas são muitas. Sozinhos não conseguiremos reconstruir a muralha. Enquanto isso, nossos inimigos comentavam: vamos nos infiltrar entre eles, sem que percebam. Nós o mataremos e a construção ficará paralisada.
Alguns judeus que viviam entre eles chegavam de diversos lugares e frequentemente contavam que eles iam nos atacar. Então eu, Neemias, organizei o povo por famílias, todos armados de espada e lanças e arcos, e os coloquei em trincheiras por trás das muralhas e nos lugares abertos. Notando que o povo estava assustado, chamei a atenção do pessoal importante, das autoridades e do povo e disse: não tenham medo deles. Lembrem-se que o Senhor é grande e terrível, e lutem por seus irmãos, filhos, filhas, mulheres e casas. Não temam o inimigo, maior é aquele que está conosco, o vigia das pessoas. Quando nossos inimigos perceberam que nós sabíamos de tudo e que Deus tinha derrubado o plano deles, nós nos pudemos voltar para a reforma das muralhas, cada um para a sua tarefa. A partir desse dia, porém, metade dos meus homens trabalhava, enquanto a outra metade ficava de prontidão com as lanças, escudos, arcas, couraças, porque andavam atrás de todos os judeus. Tá vendo? Neemias teve que pegar a metade dos trabalhadores e colocá-los assim, ó. Você vai construindo aqui o muro e o outro pedreiro pega uma arma e fica apontando aqui, ó. Porque os inimigos queriam avançar a cidade. Sim, foi uma construção doída. A metade dos trabalhadores eram pedreiros, fazendo um muro. A outra metade, que também eram pedreiros, tinham que pegar nas armas para não permitir que os inimigos avançassem e impedissem a construção. E os carregadores também estavam armados. Com uma mão faziam serviço e com a outra seguravam a arma. Todos os construtores tinham espada na cintura enquanto trabalhavam. Ao meu lado ficava sempre um tocador de trombeta. Para quê? Para alertar do perigo. Porque eu havia dito ao pessoal importante, às autoridades do povo: temos muito trabalho e uma extensão muito grande. Nós estamos muito espalhados, cada qual num ponto da muralha, longe um do outro. Quando vocês ouvirem a trombeta, estejam onde estiverem. Corram para se reunir conosco. O nosso Deus vai combater por nós, e assim continuaremos um trabalho e outros empenhando as lanças. E assim continuamos, uns trabalhando e outros empunhando as lanças, desde o raiar da aurora até surgirem as primeiras estrelas. Desde as 6 da manhã até as 6 da tarde, os caras trabalhavam com a arma na cintura. Nessa ocasião eu disse ao povo: todos pernoitarão em Jerusalém com seus serventes. De noite montaremos guarda e de dia trabalharemos. Eu, meus irmãos, meus serventes e meus guardas dormíamos vestido e com as armas ao alcance da mão. Você está vendo? Tanto Neemias quanto Esdras tiveram as mesmas dificuldades. Eles tiveram perseguições e tiveram que trabalhar numa luta ferrenha contra seus opositores. Quando o Senhor do céu, o vigia das pessoas, coloca sobre você um projeto, esteja preparado para receber oposições. Alguém sempre vai ralhar contigo. Se você estiver na boa, sem fazer nada, ninguém vai ligar para você. Mas comece a fazer alguma coisa. Coloque a mão na obra para você ver. Aí o bicho pega.
que o vigia das pessoas, tenha misericórdia de ti, que o vigia das pessoas resplandeça o seu rosto sobre ti, que o vigia das pessoas te abençoe, te guarde, que o vigia das pessoas te dê paz.